Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos partilhar um pouco da palavra de Deus que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, dos versículos 14 ao 17. Ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer e peçamos a graça do Espírito Santo para vir sobre nós, para podermos compreender a sua palavra e que Ele possa nos dar força e coragem para colocarmos em prática em nossas vidas e assim a sua palavra ser frutífera. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram de Jesus e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, ao passo que os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo novo, de pano novo, em roupa velha, porque o remendo do pano repuxa o pano velho e o rasgão fica maior. Ainda também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos. E assim os dois se conservam. Palavra da salvação. A graça de Deus que chega até nós com esta palavra. Hoje não é os fariseus nem os mestres da lei que interrogam Jesus, mas os discípulos de João Batista, que perguntam a Jesus: por que os teus discípulos não jejuam, já que nós e os fariseus jejuamos? Jesus os explica o porquê, lhe fazendo uma pergunta: é necessário que os convidados fiquem de luto enquanto o noivo está com eles? Pois estão participando da festa do casamento. E a graça de Deus é que Jesus ainda está com seus discípulos. E assim, não é necessário que eles possam fazer jejum. Mas o Senhor nos diz que o tempo vai chegar. E Ele nos fala de uma profecia messiânica, que Ele fala dele mesmo. Quando Ele diz que o noivo será tirado deles. E assim, chegará o tempo de jejuar. Quando o Senhor será tirado do meio de nós, como assim aconteceu. O Senhor foi tirado do meio de nós, morreu, mas ressuscitou e subiu ao céu, e está junto do Pai. Mas chegou a hora de jejuar. Mas antes disso, Jesus já nos ensinava que também tem certas ocasiões que devemos jejuar, mesmo na sua presença. Quando os discípulos saíram para evangelizar, expulsaram demônios, fizeram curas, libertações, milagres e voltaram a Jesus, contando de todos os prodígios que tinham realizados em seu nome. De outra vez saíram novamente e encontraram um homem possesso, que eles oraram sobre ele, impuseram as mãos e não conseguiram expulsar o demônio. E correram, voltaram para Jesus. E Jesus também os ensinou. Tem alguns demônios que é necessário não somente orar, mas jejuar também, para que ele seja expulso. E é uma lição que o Senhor nos dá. Devemos também jejuar para expulsar de nós aquilo que muitas vezes nos afasta da graça de Deus, que é o pecado. Muitas vezes devemos jejuar para que possamos nos fortalecer na graça de Deus
e que esse jejum seja bem acolhido pelo Senhor. E assim sejamos fortalecidos, para que a graça de Deus seja em nós testemunho de fé, testemunho de amor, testemunho da graça de Deus realizada em nós. E assim possamos expulsar de nós aquilo que tanto nos enfraquece, que tanto nos afasta de Deus, que é o pecado. Muitas vezes somos chamados a jejuar, mas dizemos: estou fraco, não posso ficar com a necessidade do alimento. Mas a graça de Deus é maior para nós, quando nós fazemos das nossas fraquezas forças, e assim Deus faz a sua graça acontecer no meio de nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, possamos pedir a graça de Deus que tenhamos força, coragem e perseverança, para que possamos junto poder jejuar e assim alcançar a graça de Deus. Possamos ter esta graça no meio de nós. Sejamos fortalecidos, mesmo na fraqueza. Que desça sobre nós a bênção de um Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo.